vamos dar prosseguimento na participação do Elan Nascimento a essa série, com o segundo episódio hoje, sobre os grandes setores da economia brasileira. Hoje a gente vai falar da indústria, o setor da indústria, que é muito forte, inclusive, aqui na região do Sertão, principalmente em Souza, né, Elan Nascimento? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, Peterson Santos e todos os telespectadores do programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Verdade, Zé Neto. Semana passada eu iniciei uma série de participações onde eu estou comentando e explicando para os nossos telespectadores quais são os 3 grandes setores da economia brasileira. E semana passada eu estive falando de um setor muito ligado à nossa região, que é o setor da agricultura, e hoje eu vou falar de um outro setor que, como você mencionou, também é muito ligado à nossa região, que é o setor da indústria. O setor da indústria, ele é muito importante para a economia brasileira e isso pode ser constatado nos números desse setor. Para vocês terem uma ideia, o setor da indústria, ele foi responsável por 23,9% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, no ano de 2022. E os números que demonstram a importância desse setor não param por aí. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que é o CNI, revela que o setor da indústria ele é responsável por empregar 9,7 milhões de brasileiros e isso responde por 20,4% dos empregos formais aqui no Brasil. Também de acordo com a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, 69% das exportações brasileiras vêm ou são do setor da indústria. O que é que isso significa, pessoal? Isso significa que a cada 10 produtos que o Brasil exporta para o exterior, 7 são de produtos industriais fabricados aqui no nosso país. E o efeito multiplicador da indústria também é muito grande. Ainda de acordo com dados do CNI, para cada R$1 produzido na indústria, são gerados R$2,44 na economia. A indústria brasileira, ela se organiza em 3 perfis. Nós temos a indústria extrativa, que é aquela que extrai produtos da natureza. Nós temos a indústria da transformação, que é aquela que pega a matéria-prima e transforma em um produto acabado. É essa indústria da transformação que é muito forte aqui na nossa região. Aqui nós temos indústrias de laticínios, aqui nós temos indústrias têxteis, e todas essas indústrias são do tipo de transformação. Ela pega uma matéria-prima, como por exemplo o leite, e faz um iogurte. Pega uma matéria-prima, como por exemplo o algodão, e faz uma linha de algodão. E também nós temos a indústria da construção, que é aquela que vai construir algo. É a indústria, por exemplo, do automóvel, é aquela indústria que vai produzir um equipamento. Então, essa é a indústria da construção. O Brasil ele tem uma indústria muito diversificada. Ele tem uma indústria que passa pela produção de automóveis, aço, produtos químicos, alimentos, bebidas e até máquinas e equipamentos. O grande desafio do nosso setor atualmente, do setor industrial do Brasil atualmente, é incorporar no seu processo de produção as transformações digitais que nós vivemos nesse mundo globalizado. Hoje em dia, a indústria brasileira ela tem procurado se fortalecer nesse setor com a adoção de tecnologias mais avançadas, como a internet das coisas, né? A OIT, a internet das coisas, a inteligência artificial, a automação industrial e a manufatura aditiva. Quais são os grandes desafios desse setor?
o que impede do nosso setor crescer ainda mais e que deixa aí, né, tanto para o governo como para o setor privado, barreiras a serem superadas. Bem, o grande desafio da nossa indústria certamente é a concorrência externa. Nós temos uma concorrência, né, com países que têm uma indústria mais moderna, uma indústria mais pujante. Então, essa concorrência externa é um dos principais desafios do setor industrial. A falta de infraestrutura adequada em algumas regiões do nosso país também dificulta o progresso, o desenvolvimento da nossa indústria. A complexidade tributária também é um entrave. Espera-se que essa complexidade tributária ela possa ser amenizada com essa reforma tributária que foi aprovada no final do ano passado. A burocracia, como sempre, abrir uma indústria em outros países que têm economias muito parecidas com a nossa aqui no Brasil é bem mais barato do que abrir uma indústria aqui no Brasil, dada a grande burocracia. A desvalorização da nossa moeda em alguns períodos também contribui, né? Também é um desafio para o avanço da nossa indústria e a falta de mão de obra qualificada. Então, esses são pontos de desafios para a nossa indústria. Mas o que é que tem sido feito para poder avançar nessas áreas e em outras áreas? Bem, o CNI, ele lançou em maio do ano passado a proposta de retomada da indústria, onde nessa proposta constam as 4 grandes missões da indústria brasileira para os próximos anos. A primeira missão é a descarbonização, a segunda missão é a transformação digital, a terceira missão é saúde e segurança sanitária e a quarta missão é defesa e segurança nacional. Então, a nossa indústria, ela vai, nos próximos anos, trabalhar esses 4 eixos que eu acabei de mencionar. Essa transição para energias renováveis, para energias limpas, né, que é o que a gente chama de descarbonização, a diminuição da emissão de gases na nossa atmosfera. Essa transformação digital que eu já mencionei, que é a implementação de mais tecnologia, de inteligência artificial dentro das indústrias, a questão da saúde e da segurança sanitária e também a questão da defesa e segurança nacional. Todo país que tem uma indústria forte, ele tem uma atenção muito voltada para a defesa, para a fabricação de produtos de defesa. Por quê? Porque muitos produtos produzidos para a área da defesa, esses produtos podem ser utilizados tanto para a parte militar, como também para a parte civil. Essa parte militar, ela sempre é muito importante para o desenvolvimento da indústria. Então, o CNI lançou essa proposta de retomada da nossa indústria e o governo, o governo federal, nesse ano de 2024, ele lançou, dia 22 de janeiro, o que ele chamou de Nova Indústria Brasil, que promete investir 300 bilhões de reais no setor industrial até 2026. O lançamento foi feito pelo ministro da Indústria, também vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. Esses recursos serão geridos pelo BNDES, pelo FINEP e pelo ANBAP, e o objetivo do governo é impulsionar o desenvolvimento industrial até 2033. E segundo os especialistas, de acordo com os especialistas, é muito importante que sejam desenvolvidas políticas públicas como essa da Nova Indústria Brasil, que o governo lançou em mês passado, né, dia 22 de janeiro, para poder fomentar a nossa indústria e deixar ela mais competitiva. A gente viu aí, né, que 69% do que a gente exporta para fora vem da indústria. E ainda há margem para o Brasil crescer bastante e se consolidar como uma potência latino-americana nessa área. Elan, eu quero agradecer sua participação nesta série, falando sobre os grandes setores da economia e dar um spoiler bem rápido do que é que a gente vai conferir na próxima semana.
Na próxima semana, nós vamos falar de mais um setor, no caso, o terceiro setor, que é o setor de serviços. A gente vai estar falando sobre a importância desse setor para a nossa economia. Elan, muito obrigado. Bom final de semana. No final de semana, um abraço para todos.